Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar e no seu coração. Gostaria de falar nesta manhã sobre o tema, o vencedor da morte. A morte é o mal que mais assombra o ser humano. Já falamos sobre esse tema ou sobre assunto semelhante várias vezes, mas vamos reforçar no seu coração para que você entenda que há um motivo para você servir, honrar, crer e adorar o Senhor Jesus Cristo. E aqui está o motivo. Preste atenção. A palavra de Deus nos revela que a alma que pecar, esta morrerá. Já falamos essa semana e vamos mostrar que pecado está ligado à desobediência. Todo ato de desobediência é denominado pecado, porque afronta a santidade de Deus. Até mesmo aqui na terra, quando nós desobedecemos um mandamento ou uma lei que tem como propósito edificar, construir, melhorar a conduta do ser humano, nós estamos faltosos. Só não pecamos quando desobedecemos uma lei que contraria as instruções ou a palavra de Deus. Aí não há nenhum motivo para você temer, porque não é pecado. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se as leis dos homens contrariam a palavra de Deus, obedeça a lei de Deus e não a dos homens. E assim você trará a glória de Deus para dentro do seu coração, ainda que isso te custe a vida, mas compensa. Então, observando o que a palavra de Deus nos revela, em Ezequiel capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, esta morrerá. Consequentemente, sabemos que todos nós estamos inclusos neste texto. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, diz o livro de Romanos, capítulo 3. E quando entendemos que todos pecaram, entendemos que estamos sob, então, a justiça da lei, a qual é implacável e nos leva a prestar juízo diante de Deus. Porém, querido, como Jesus Cristo veio e ele cumpriu toda a justiça divina, sobra para nós agora um privilégio: crer em Jesus e ser justificado por ele, sem ter que responder pelos nossos pecados. Mas para que você creia em Jesus, para ser justificado, então você precisa ser obediente a todos os seus ensinamentos. E ele garantiu dar a vida eterna a todos quantos não só ouvirem a sua palavra, mas quantos obedecerem a sua palavra. Ser fiel a Cristo é cumprir todos os seus ensinamentos até o último dia, enquanto você viver. Amém? E aí, quando você partir, ele vai recebê-lo e vai coroá-lo para a eternidade. Querido, então vamos observar. Por que posso afirmar isso? Porque no livro de Apocalipse, aliás, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 14, 3 e 4 diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 3 e 4. Olhe bem. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mais uma vez eu vou lhes fazer uma afirmação. Há quem diga que Jesus, ao morrer na cruz, ele perdeu. Ele não perdeu. Ele sujeitou a sua vida à morte, para vencer a morte. Quando ele entregou a sua vida nas mãos do Pai, ele diz, completando a sua missão: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele foi morto e naquele momento, sujeitando a sua vida à morte, ele foi levado ao sepulcro. Ao terceiro dia, porém, ele ressuscitou, vencendo a morte. Jesus venceu a morte, mas não a eliminou, porque ainda a morte tem a sua missão até o dia do juízo final. E ela será o último inimigo a ser vencido, conforme dissemos. E é esta a razão pela qual você deve ter confiança plena que Jesus Cristo garante a você a vida eterna. Porque se ele venceu a morte,
Ele pode também dar a você a vida eterna. E há quem possa pensar o seguinte: mas e se eu morrer? Bom, ele próprio afirmou com as suas palavras: se você crer nele e permanecer vivo até o dia da sua volta, você vai ser transformado e levado ao céu sem passar pela morte. Mas se você, no entanto, morrer antes, ele o ressuscitará no último dia. Então, querido, você não tem que temer a morte, porque ela já foi vencida por Jesus. E ainda nós temos em 1 Coríntios 15, verso 25 e 26, esta escritura registrada. Olha que lindo, vou compartilhar com você. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou ele todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. Aqui nós temos um mistério extraordinário. Jesus veio ao mundo, cumpriu a determinação do Pai, deixou claro que ele cumpriu a missão, conforme eu disse naquela palavra que ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Deus o ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia. Provado isto, Jesus, portanto, tornou-se o vencedor da morte. No entanto, conforme dissemos, a morte continua fazendo o seu estrago no meio da humanidade, porque isso é o tempo que ela ainda tem para fazer a sua demonstração de terror. Mas chegará o momento que o Senhor da vida voltará dos céus, e quando ele voltar, ele vai exterminar a morte. Não haverá mais morte. Ninguém mais conhecerá a morte, porque aquele que é o dono da vida, o Senhor da vida, proporcionará vida e vida eterna para todos quanto creem nele. Querido, só perde esta bênção quem realmente não valoriza esta revelação, porque a palavra é clara. Ele tem a chave da morte em suas mãos, conforme diz Apocalipse 1,18, e ele dá a vida a quem ele quer. Se você abrir o seu coração e entregar para o Senhor Jesus, jamais ninguém tirará você das mãos dele, porque ele te garante a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus, dê convicção àqueles que andam confusos nesse mundo, para que eles creiam na tua palavra e sintam, ó Deus, seguros e não tenham medo da morte, mas possam encará-la com naturalidade, sabendo que estarão contigo para todo sempre. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.